Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao IFTV Debate. Hoje, quinta-feira, 29 de maio de 2025, caro telespectador. Entramos a sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor de debate a nível nacional, aqui onde a sua visão se torna uma realidade. Contamos aqui com a presença dos nossos painelistas, presidentes do programa, que já passo a saudar. Começo mesmo com o deputado Mchanca. Muito boa noite, António Mchanca. Seja bem-vindo ao IFTV Debate. Muito obrigado, boa noite a ti, boa noite aos colegas do painel, boa noite ao povo moçambicano, internautas e a todos aqueles que nos assistem. Exato, podemos avançar já para o nosso ponto prévio. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, a apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e rogar a Deus para que acolha as almas dos que merecem para o paraíso. A minha questão prévia é uma notícia que anda no jornal Evidências, onde se diz que ninguém respeita os tribunais. E já tivemos aquele incidente de CTA, depois agora estamos a ter um outro incidente de bancos e Total Energy, que não recusam cumprir uma ordem judicial. Mas a coisa mais grave aqui é que a juíza desse processo já foi transferida, vai para o Tribunal da Polícia, alegadamente porque o Conselho Superior da Magistratura Judicial esteve a analisar um assunto que ela teve em 2020, sinceramente. Quer dizer, se ela não tivesse condenado a Total Energy, seria boa juíza, porque condenou a Total Energy. E a Total Energy tem os melhores advogados desta praça, que mandam, desmandam e determinam. Ela tem que ser penalizada. E isso aí, na gíria dos magistrados, significa até despromoção, da forma como os magistrados falaram comigo, interpretaram isso. Então eu queria pedir ao Conselho Superior da Magistratura Judicial para parar de nos envergonhar. Se o próprio Conselho Superior de Magistratura é capaz de tomar atitude desta natureza, onde é que nós vamos? Nós não podemos entregar nossa vida para dependermos de instituições que não sabem se dar valor a si próprias. Se o processo aconteceu em 2020, o que é que o Conselho Superior andava a fazer durante 2021, 2022, 2023? Este processo só é analisado em Conselho de 2025. Depois passaram 4 anos. Então está claro aqui que a magistrada está a ser alvo de perseguição. Isto não vai ficar bonito, não é boa coisa. Os magistrados vão temer julgar. E depois nem percebo como é que moçambicanos de gema dão primazia a uma empresa de pessoas que não são daqui. Porque eu acredito que se eles pagarem a tal empresa que tende a encaixar esse dinheiro, essa empresa vai pagar. Esta empresa de consultoria vai pagar imposto na República de Moçambique. Será benefício para nós mesmos. A entidade que está a demandar também vai pagar as custas que são lhe devidas. Agora, não percebo sinceramente o que é isto. E só queria apelar ao Conselho Superior da Magistratura para, em algum momento, evitar excessos. Porque isto aqui tira-nos vergonha. Aliás, tira-nos do sério e dá-nos vergonha a todos nós. Obrigado. Exato, muito obrigado, António Mchanga. Também passo a saudar Orlando José, muito boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Convido já a deixar os pontos prévios e a saudar também os caros telespectadores. Muito boa noite aos colegas do painel, boa noite ao telespectador, boa noite ao povo moçambicano e boa noite àqueles que estão a acompanhar o nosso debate. E também vamos agora estender a nossa solidariedade ao nosso jornalista da televisão de Moçambique, né, que se encontra doente neste momento. Que assim Deus possa estender sua mão e que tenha rápidas melhoras para que volte ao convívio do seu trabalho, né, e também com a família. Questões de ponto prévio, hoje estou sem nenhum ponto prévio e muito obrigado. Exato, muito obrigado, Orlando José. Alves Molongo, boa noite, seja bem-vindo a este espaço. Está aqui a nossa casa de debate para os nossos caros telespectadores. A saudação Xisupa, saudação ao deputado Mchanga e também ao doutor Orlando José.
A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Bem, eu como ponto prévio tenho a questão dos produtos alimentares que foram doados ao Presidente da República. Em Gaza, concretamente, temos cerca de 96%, segundo a estimativa do Banco Mundial, que estão, de facto, numa situação de insegurança alimentar. Desde já explico, insegurança alimentar é uma situação em que a pessoa dorme e não sabe o que vai comer no dia seguinte, ou seja, tem uma refeição para já, mas não sabe qual é que será a próxima vez que terá uma outra refeição. Trago estes dados só para trazer aqui um paralelismo com aquilo que nós vimos. Foi doado ao Presidente da República ou foi ofertado ao Presidente da República cerca de 1 tonelada de arroz, um bom número de gado. 10 cabeças. 10 cabeças e também um casal de suínos e também várias outras coisas, entre 10 quilos de castanha e por aí. Bem, o Presidente da República, ele na qualidade de representante do Estado não pode receber este tipo de produtos, não ser produtos num nível ilustrativo, ou seja, em quantidades muito reduzidas. O que pode-se oferecer ao Presidente da República é um quadro, algo do género, não coisas muito avultadas deste nível, principalmente o Presidente da República que não necessita como tal, ou seja, ele é o provedor da nação, é aquela pessoa que quando as pessoas o vê alguém que de facto está a trazer soluções. Agora, quando nós temos ainda por cima uma governadora a listar tudo aquilo que foi ofertado ao Presidente e na magnitude das coisas, começamos a perceber que há pessoas que não levam muito a sério a questão da governação. Eu creio que a governadora ela deve, de facto, ser sancionada de certa forma ou também deve se retratar pelo sucedido, porque não se explica numa província onde durante muito tempo nós tínhamos conhecimento através dos dados do próprio Banco Mundial de que era a província mais pobre do país. Aparece alguém a oferecer aquele nível de alimentos e ainda classifica-os, ou seja, o arroz foi dito que é um arroz refinado e muito fresco. Então há uma necessidade dela se retratar sobre este assunto. A lei da propriedade pública não permite o Presidente da República receber estas coisas, daí que também eu acho que foi de bom tom. O Presidente da República disse que não ia levar tudo, ia levar uma parte, ou seja, se calhar seria a parte ilustrativa que eu mencionei, e boa parte acho que vão doar para os orfanatos ou as pessoas que necessitam. Então, é preciso que a governadora tenha a capacidade de olhar para dentro da província de Gaza. Ela é governadora da província de Gaza. Ela deve se preocupar com os cidadãos que residem na província de Gaza. Depois dos cidadãos da província de Gaza, caso existam excedentes, mas eu creio que não vão existir porque é muita população para pouca produção, ela sim pode olhar para essa questão de doações, mas ela também, como conhecedor da lei, sabe que não pode doar estas coisas ao Presidente da República. Então é preciso que ela reflita em torno daquilo que foi a sua ação. Não foi uma ação muito boa politicamente, mas também socialmente. A sociedade moçambicana está envergonhada pela ação desta senhora. É preciso que nós tenhamos mais consciência de governação e tenhamos também a capacidade de fazer leituras devidas para não cometer gafes a este nível. Muito obrigado. Exato, muito obrigado Alves Mlungo pelos pontos prévios. No entanto, nós, caro telespectador, vamos dar seguimento com o nosso debate e vamos trazer aqui à luz do debate Daniel Chapo, que suspende portagens de Gaza, sobretudo onde o Alves Mlungo esteve a deixar como ponto prévio em algum aspecto desta visita do Presidente da República. Ele suspende, aliás, não foi na visita que suspendeu, mas sim suspendeu as portagens de Gaza. E também vamos falar aqui neste espaço o secretário-geral do Partido Podemos, que foi eleito em meio a tumultos, e também ele renunciou ao cargo
nestes termos. E, por fim, vamos falar daqui dos guerrilheiros da Arnam, que ocupam o gabinete do Zuf Momade e também foram recolhidos pela unidade de intervenção rápida. Vou começar mesmo com António Muxanga. Olhando para, depois de vários acontecimentos em que o povo moçambicano esteve a reclamar, sobretudo a classe social, no que diz respeito ao transporte, estavam a reclamar pagamento de portagem. Não havia aqui condições para se continuar a pagar portagem. Alguns diziam que não há estrada que sirva de motivação para se pagar portagem. E o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, suspende para a província de Casa o pagamento de portagem. Uma suspensão temporária. Num olhar sobre esses fatos, como que olha para a decisão do Presidente da República e, em si, será que esta suspensão devia ser temporária, permanente e quais são as condições para que se volte a se pagar portagem naquele ponto do país? Muito obrigado. Primeiro queria comentar um pouco o que o colega Mulungu estava a dizer. Efetivamente, o anúncio da governadora de Gaza, 10 cabeças de gado, ultrapassam de longe, tendo em conta o custo de uma cabeça de gado, neste preciso momento, que anda acima de 20, 30 mil meticais, significa que o Presidente da República deve ter recebido qualquer coisa como 300 mil meticais. Uma oferta muito superior a quantos salários mínimos. Tendo em conta o salário mínimo da função pública, o Presidente da República, só o que somou, está acima de 20 salários mínimos, se nós convertermos as coisas em dinheiro. E a lei é clara, mesmo tal quadro, se o quadro pode ser convertido em dinheiro e dá um pouco mais, nós vimos recentemente o Bolsonaro está para ser julgado por causa da oferta de um relógio. Que recebeu, esteve num país estrangeiro, visitou, foi oferecido um relógio para sua esposa. Então, o Presidente da República precisa ele próprio devolver o que recebeu em Gaza, mandar distribuir aquele gado aos hospitais. E eu posso lhe ajudar a distribuir agora. 2 cabeças dá o Choco, 1 cabeça dá a Macia, 3 cabeças dá Xaixai, outras cabeças manda para Chibuto, outras manda para Majacás. Saber o que sobra pode mandar para a prisão, pode mandar para a cadeia de Xaixai, cadeia de Majacás e cadeia da Macia, porque tem muita gente lá que está a sofrer. Para além de que nós temos forças armadas, temos militares da 8ª Brigada aí, que neste momento que estamos a falar, se calhar não têm o que comer. Os militares estão em Massingir, na guarda fronteira, também precisam de comer. Então eu penso que esses bens, já que foram doados de boa fé por quem não conhece a lei da propriedade pública, o Presidente da República tende a aparecer nas próximas horas a devolver as coisas, a seguir o exemplo que o Presidente Guebuza demonstrou quando foi oferecido a viatura, o mesmo exemplo que o Presidente Nhussa fez quando lhe foi oferecido o trator. Obrigou o próprio dono do trator para entregar aos camponeses das machambas da Zona Verde de Maputo. Indo concretamente à questão que me coloca, já era sem tempo. Aquelas portagens acho que nem deveriam ter existido, porque gastou-se dinheiro a construir aquelas portagens. Significa que não se fez estudo de viabilidade econômica. Mas para além daquelas portagens, há 2 portagens que devem desaparecer aqui, no troço cidade de Maputo e Ponta do Ouro. São 100 quilômetros da fronteira até aqui. São 3 portagens. Você apanha a primeira portagem aqui na ponte, tem outra portagem junto à fábrica de cimento do Gongo e tem outra portagem a menos de 500 metros da linha da fronteira. Não sei se percebe o que eu estou a dizer. Portanto, não é razoável num troço de 100 km haver 3 portagens. Este não é bom exemplo. Portanto, há esta necessidade de se tirar portagens aqui no troço Maputo ou Ponta do Ouro, ou como forma de fazer jus à realidade e igualdade de tratamento entre os moçambicanos. Está de parabéns o Presidente por ter eliminado as tais portagens. Efetivamente, você vê aí que não há nada. Não sei por que colocaram aquelas portagens.
Mas o que eu entendi é que as pessoas estavam a pensar que era a oportunidade de dar emprego aos seus familiares. Então pensaram mais no fome dos seus familiares, deveriam trabalhar ali, do que naquilo que é a verdade. Porque sair da praia de Belém, mais ou menos para Choco, são mais ou menos 100 quilômetros. Você tem 2 portagens. Por quê? Portanto, espero sinceramente que continue a análise dessa natureza e era preciso chamar a pessoa que projetou as portagens para ser responsabilizada. Que é para as pessoas começarem a pensar bem e não pensarem primeiro pelo estômago e depois criarem prejuízo. O investimento que se fez ali, quem vai pagar? A manutenção daquela infraestrutura, porque a manutenção sempre terá que se fazer, já que não está para se destruir, é para esperarmos vermos o que é que vai se fazer no futuro. Exato. Obrigado, António Muxanga. Orlando José, faço-lhe a mesma questão sobre a estrada. Muito obrigado. Sobre a questão do pronunciamento do Presidente da República acerca da suspensão de cobrança de portagens, ele não foi objetivo em termos de se era temporário ou era definitivo. Não, disse temporariamente. Temporariamente. Sim, a partir do dia 15. 15 de junho. Sendo temporariamente, eu creio que, na minha opinião, deveria ser definitivo. Porque há portagens que é fora daquilo que era esperado na sua rentabilidade como dinheiro para a questão do emprego local, questão de manutenção de vias de acesso. Fomos ver que durante esse período de cobrança, o dinheiro cobrado nessas portagens não se refletiu aquilo que era a projeção, que é a parte do apoio social. O apoio social inclui mesmo, né, garantir com que, no mínimo, as pessoas que estão nos arredores daquele distrito, daquele local, tenham se beneficiado pelo menos do valor que dali saiu. Mas vamos ver, em todas as portagens a nível nacional, o dinheiro não se aplicou o que deve ser aplicado. Só vê-se falar de que não, o dinheiro das portagens é para habilitar as estradas locais quando houve manifestação. É quando queria haver um pretexto de justificação de que não se pode, não se deveria, né, desfazer-se daquelas portagens porque tem mandar manutenção da estrada. Então, eu creio que essa visão de Sua Presidente da República já vai trazer aqui uma credibilidade, de uma esperança que, olha, no mínimo, pelo menos sabe fazer uma leitura, sabe avaliar a condição social dos seus concidadãos, sabe ver mais ou menos o que se ganha diariamente para que haja esse suporte das portagens diárias. Então, essa suspensão deve ser definitiva até que as condições devem ser criadas. Em Gaza, se formos ver a questão da estrutura territorial, provincial em si, a gente falta muito, não se organizou aquilo. Tanto via de acesso, como a própria N1, aquele troço é muito longo. Deveria se apostar em uma estrada estreita, quer dizer, fechava-se aquela e vinha uma outra opção para encurtar, né? Mas não é o que acontecer, damos muitas voltas, depois já não há qualidade de estrada. E eu espero que essa decisão não seja por causa de tocha que vem e que vai passar por cima de Gaza. Porque há que se pronunciar, dar-se esse pronunciamento, esse anúncio de suspensão de portagem temporário, né, para que a tocha passe, né, chegue a Maputo e depois de um tempinho haver uma outra justificação que volte a cobrar essa portagem. Porque muitas vezes há coisas em que em Moçambique o político discursa um assunto por um objetivo. Depois, sobre aquele objetivo, já esqueceu do assunto que se tomou anteriormente. Então, há que analisar bem se essa decisão é uma decisão profunda e analisada, né, deve manter-se até que as condições de cada distrito, né, possa se organizar, porque na verdade a portagem quer dizer, é matar logo ao bolso do moçambicano. E não só em Gaza, inclusive aquela portagem da Catembe, Maputo, deveria ser a mesma coisa. Porque a portagem de Xiango deve ser uma coisa. Deve que todas as portagens mesmo deveriam ser suspensas, né, temporariamente, se for o caso, ou definitivo, até que se faça uma avaliação. Até que ponto esses valores cobrados, como é cobrado, e mesmo essa redução de preço, 5 meticais, 10 meticais, 15 meticais, 30 meticais. Imagina, por exemplo, quem usa um carro ligeiro mínimo, só por aí 30 meticais diários, 60 meticais diários. Então, depois
calculando aquilo ali por mês, são 1.800. E depois temos lá a questão da vida em si, que é meio complexa, combustível, e depois é muita coisa. E no único salário, e a pessoa não recebe 30 mil meticais. Então, feito cálculos aqui, quer dizer, o moçambicano trabalha mais para pagar despesas e não para aguentar a própria família. Então, eu quero que essa pequena reportagem nos refletir para a questão da vida em si do moçambicano possa ter um pouco de luz e de valor. Exato. Desculpa, o presidente explica uma coisa muito importante aqui. Ele diz que o custo, aquela portagem, aquelas 3 portagens são um prejuízo. Porque eles devem colocar pessoas a trabalharem lá. Pessoas que fazem a cobrança, e pessoas que garantem a segurança, e se calhar mais pessoas de limpeza, porque tem casa de banho lá, tem sei lá o que. Sim, sim. Então, o custo De destas serviço. pessoas que estão a trabalhar ali, mais o custo da energia que a portagem está a consumir e o preço da água que a energia está a consumir, vai muito de longe. Por isso é preferível não haver nada, porque isso criar que é prejuízo. Sim. Vai como, por exemplo, você vai comprar pão para depois ir comprar ovo, fazer sandes. Você vai comprar pão de 150 meticais. Só que depois de você fritar o pão, sei lá, depois de vender você fica com 130. Esse negócio não se pode encorajar, não se deve fazer. Mas a minha questão é, onde estavam os economistas da Administração Nacional de Estrada? A Administração Nacional de Estrada deve ter feito este estudo. Que é para evitar que tenha havido aquele investimento ali. Aquilo foi investir no vazio. Foi semear nas pedras. E toda a gente sabe que toda a semente que cai em cima da pedra não vai dar frutos. Então, esta é que é a questão de fundo. Por isso, eu, mais uma vez, estou a apelar que esses senhores sejam apanhados. O engenheiro que projetou aquilo ali tem que ser apanhado no dia 25 de junho e ser apresentado lá no estado da Machau como sabotador da economia moçambicana. Sim, mas não só, e não só. Vamos falar uma coisa muito importante. A questão da responsabilização de quem autorizou. Porque se esses economistas deixaram passar, é que alguém disse que não tem que deixar passar. Porque muitas das vezes, aqui a ver, há muitos bons técnicos, bons fazedores das coisas, mas que por si não decidem do conhecimento profundo, né, sobre da coisa, mas decide sobre uma orientação. Então, quem deu a vale de construção de diversas portagens existentes aqui em Moçambique e que, por sua vez, fora de dar benefício à própria comunidade e até ao próprio governo, ele retira, né? Ele prejudica. Então, esse direito que foi prejudicado, que foi violado aqui, que é o direito fundamental, é preciso com que haja alguém ser o quê? Responsabilizado. Porque não basta. É preciso chamar a pessoa à barra do tribunal. Para quê? Para explicar o que está a acontecer. Porque portagem. Vê só que temos certeza que talvez, para a questão daquelas portagens, houve uma dívida. E que hoje a dívida não se fala. Mas daqui a um tempinho, havemos de ouvir que não, aquelas portagens, para a sua construção, houve financiamento. E que esse financiamento foi pedido emprestado de dinheiro para que num tempo YZ possa se devolver o valor. E hoje as portagens não estão, okay? Não estão a render. E vão ser canceladas. E como que fica? E quem vai pagar esse dinheiro dessas portagens? Foram portagens que em menos de 90 dias, em menos de 120 dias, já estavam prontas. De onde é que veio o financiamento? Aonde que era visto o dinheiro? É haver uma explicação. E a própria Assembleia da República não veio explicar ao povo moçambicano esse dinheiro que foi tirado das portagens. Mas é assim, se calhar. Nós sabemos que os acionistas das portagens, uma delas é a Coanha, né? Sim. E a Coanha agora foi devolvida ao Mozabanco. Acho que o doutor Prakash e seus amigos economistas, se calhar tenham sido eles, como eles são acionistas lá, que fizeram um estudo e viram que aquilo está a criar o quê? Está a criar prejuízo. Então, só posso apelar a eles para que continuem a prestar esse serviço de assessorar o Estado moçambicano, mas a pessoa que autorizou sem fazer o estudo de viabilidade, essa pessoa tem de ter tratamento criminal. Tem. Exato. Obrigado a António Muxanga e Orlando José. Vou já, neste momento, para Alves Melongos. Alves Melongos, sobre o olhar desta Estrada Nacional número 1, antigamente ela era garantida a manutenção, assim como a reabilitação
desta estrada através do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Desde então que deixaram esta estrada, passou a ser usuário pagador. No entanto, o Orlando José fez uma referência, e também o Dr. Muchanga fez referência no discurso do Presidente da República, que diz que aquela portagem era mais ou menos um prejuízo para os cofres, ou seja, para aquilo que era o estudo de viabilidade. No seu entender, como que olha esta? Foi uma sábia decisão do Presidente da República em concordância com outros painelistas ou devia haver uma outra alternativa, olhando para questões sociais das pessoas que estavam lá empregos ou então a própria prestação desta portagem? Fazendo referência também que já na Assembleia da República já há uma luz sobre um dos pilares, que é a N1, a reabilitação da N1, trouxe a partir de Shopping, etc., vindo para cá, já há essa pretensão de dar continuidade a este projeto de reabilitação da Estrada Nacional número 1. Eu creio que não era um prejuízo. É um prejuízo à nação moçambicana e creio também que em torno deste assunto das portagens, tanto essa de Pilene e também a de Choco, o Chibut, já foi totalmente aqui de forma exaustiva discutida, mas eu vou trazer aqui, se calhar, uma espécie de analogia do nosso dia a dia. Ou seja, em Moçambique nós temos a cultura de quando vimos o nosso concidadão a prosperar em um determinado tipo de venda de um produto, tendemos a copiar. Ou seja, nós achamos que se o deputado Muchanga vende flores vermelhas, todos nós, ao vender flores vermelhas, vamos prosperar como está a prosperar o deputado Muchanga. Essa é a percepção moçambicana. Então, quando nós tivemos esta avalanche de construção de portagens, não houve aqui, de facto, um estudo de viabilidade. O que se fez, se calhar, é estudo de local, onde iam colocar. Por que digo estudo de local? É que se formos a perceber, várias portagens que nós temos, excepto a portagem que está no Cumbeza, não tem via alternativa. Você não tem como, de facto, usar uma outra via, senão a estrada que te leva diretamente para a portagem. Então, nisso, houve experts que fizeram um estudo devidamente. Mas a questão da rentabilidade, ela foi esquecida. Por quê? Por causa da questão cultural. Ou seja, nós corremos para aquilo que temos a ideia que dá dinheiro e não corremos para fazer as avaliações. E são estes os nhonguistas que o presidente falou, que existem na LAM. Então, aos poucos, vai ficando claro que os nhonguistas não existem somente na LAM. Estão em vários sítios, na Administração Nacional de Estrada, no próprio Coanha, como disse o deputado Muchanga. Tem muitos desses indivíduos que não têm sentido de Estado. São pessoas que não compreendem que uma ação pode prejudicar uma boa parte da população. Se nós temos uma infraestrutura que a sua funcionalidade tem um custo operacional elevado, então significa que essa infraestrutura deve parar de funcionar ou deve conhecer um estudo de viabilidade por cima daquele que já existe, daquela falha, de modo a haver aqui um melhoramento. Mas porque essas portagens, elas já vêm por cima de uma polêmica, já vêm por cima de contestações generalizadas, eu creio que o presidente, numa primeira fase, ele tomou esta decisão de paralisar. Mas eu creio que não haverá condições, de facto, de retomar a funcionalidade dessas portagens. Agora fica a questão que o deputado Muchanga colocou. O que será feito das infraestruturas que funcionavam lá, essas portagens? Se calhar pode-se colocar lá um posto policial, porque eu devo imaginar, como muitas portagens temos aqui, nas suas proximidades é difícil encontrar um posto policial. Então podia-se usar isto para colocar lá um posto policial, se calhar a população da zona circunvizinha ia ter uma segurança, tendo em conta a funcionalidade desse posto policial. Então,
eu acho que deve-se olhar, há muitas outras infraestruturas, não são só as portagens, tem várias infraestruturas a nível nacional que foram construídas nessa vertente de poder trazer algum tipo de resultado, seja ele para manutenção ou para, de facto, trazer algum tipo de ganho para o nosso Estado, que assim não o fazem, porque foram construídos num ambiente de pressão, porque alguém queria ganhar ou com um concurso de construção ou com a implementação do projeto. Então, é preciso que haja mais avaliações desta natureza, de modo a se desmantelar todas as infraestruturas que são inúteis a nível nacional. Exato. Muito obrigado, Alves Molongo. António Muxanga, sobre um olhar do que aconteceu ainda esta semana, houve que estivemos a discutir até na semana passada, desde a semana passada, que a presença dos ex-guerrilheiros da Arnam que até acabaram ocupando o gabinete do Suf Mumat e foram recolhidos com a unidade de intervenção rápida. Houve aí o disparo de gás lacrimogéneos e tudo mais. Como que o António Muxanga faz uma avaliação sobre a própria atuação dos ex-guerrilheiros, assim como tanto por parte da polícia e assim do Suf Mumat no que diz respeito, porque esses guerrilheiros estão em reivindicação ao cargo da presidência do próprio partido? Bom, eu penso que houve excessos pelas partes. Acho que, independentemente do nível de grito que tenha se feito, porque eles estão lá há 2 semanas, nunca fizeram mal a ninguém. Agora, o que é que mudou ontem? Para as mesmas pessoas ficaram ali com a polícia, não só quando chegam no gabinete, tanto no gabinete da secretária-geral como no gabinete do presidente, apanharam polícias lá. Falaram com aqueles polícias, entraram lá. Agora, para vir a intervenção rápida, vir a tirar gás lacrimogéneo, acho que houve excessos. E a polícia não pode agir assim. E o comandante da intervenção, aliás, a própria pessoa que requisitou a intervenção rápida, devia ter pensado que aquele não é papel da intervenção rápida. Andar a pagar desentendimentos entre instituições. Mas nós temos um outro tipo de polícia que poderia ter ido para lá. Eu continuo a sentir que o senhor presidente do Partido Arnam poderia ser que ele tinha medo, convidar a polícia para acompanhar a ele e reunir com aqueles colegas, na condição de ele ter segurança e resolver-se aquela questão e não chegarmos onde chegamos. Perdeu-se tempo e temos isto. Este problema é mais grave ainda. A própria imagem do presidente do Suf Mumat sai chamuscada e a imagem do próprio partido ficou totalmente danificada. É uma vergonha autêntica o que nós assistimos. Então eu penso que sempre que nós tivermos situações de desentendimento, temos que ser proativos no que se deve fazer, no que se deve pensar. O presidente do Suf tinha pensado muito bem ao tentar encontrar pessoas para mediar. Mas ficou claro que as pessoas não querem mediação, querem um contacto direto com ele. Eu esperava, sinceramente, não havia esta questão de eles terem ficado 2 semanas ali, nem havia necessidade. Naquele fim de semana em que aqueles chegam, o general Dick aparece com seu grupo para tentar mediar. Depois do general Dick ter dito o que disse, era preciso que o partido, a direção do partido tivesse avançado rapidamente para outra solução e não esta. Porque a imagem que se criou agora é que a direção do partido é quem solicitou a FIR. Já imaginou onde nós estamos a entrar? Eu vi como é que foi o discurso da nossa juventude. A juventude da Arnam, eu próprio como pessoa, e muitas tantas pessoas, condenamos o que aconteceu. Sem querer dizer que o presidente é que é o verdadeiro culpado, porque eu não vi o presidente a dar ordem para a polícia agir da forma como agiu. A polícia poderia ter evitado aquele espetáculo gratuito, lançar gás lacrimogéneo, por causa de menos de 50 pessoas. Quer dizer, 50 pessoas, meio, podemos considerar que é um montinho. 50 pessoas estão num espaço localizado, que pode ser isolado, até nem precisa ser isolado, é só a polícia parar ali na entrada. Então, houve excessos que eu espero, sinceramente, que possamos saber resolver as nossas contendas. É preciso que o partido avance para o encontro
que vai esfriar os ânimos. Porque se o encontro proposto pelo desmobilizado tivesse sido realizado há dias, estes problemas todos estamos a ter já não teríamos. Então, há alguma coisa aqui que não pode continuar a ser como as coisas estão a ser feitas, sob o risco de, efetivamente, enterrarmos definitivamente o partido que Afonso da Cama construiu com muito sacrifício. Exato. Obrigado, António Chang. Orlando José, olhando para a questão em que há esta dificuldade de encontro entre os ex-guerrilheiros e o próprio líder da Renamo, e também há esta informação de que o próprio líder da Renamo já foi nomeado como conselheiro do Estado. Como que avalia este cenário todo que está a acontecer com esta nomeação? Será que há uma dificuldade de abertura para querer deixar o posto do líder da Renamo por causa do cargo de nomeação de conselheiro de Estado, ou nem por isso? Nós já vínhamos debatendo sobre esse assunto. O que acontece dentro de uma casa? Quando há diferentes, um pai que é pai, ele precisa de sentar com os filhos e resolver os diferentes. Não era necessariamente que há um nível em que este assunto se arrastar que era chegado. Eu dizia aqui num dos debates que Renamo não é um partido qualquer. É parte integrante histórico da história de Moçambique. Hoje temos multipartidarismo, é o resultado de uma luta, né, que ceifou vidas, sangue neste país, para que tenhamos esta liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de decisão, liberdade, quer dizer, econômica, social, é muita coisa, é um leque de coisas que são integrantes ao nosso dia a dia com pessoas. Não se pode falar de história de Moçambique sem que se fale da Renamo ou da Frelimo. Esses dois componentes são parte integrante da história deste país. Mas, infelizmente, com o tempo, ninguém é líder para sempre. Ninguém é chefe para sempre. O Yusuf Mahamat encontrou, ele acho que é o terceiro presidente daquela agremiação. E ele nunca refletiu, como homem, como pessoa, qual é o significado deste partido para esta nação? E qual é o significado deste partido para aquilo que é a evolução histórica ou desenvolvimento, né, deste país? Mas não, ele arrasta esse assunto como se fosse um assunto particular. Um líder de uma organização, ele trata assuntos como uma organização, não como pessoa individual. As reclamações dos ex-guerrilheiros da Renamo pode ser justa ou não justa, nós estamos fora, dificilmente vamos entender que é um assunto justo, por causa de que é um assunto ligado dentro de casa da própria Renamo. E esta Renamo, na sua liderança do Yusuf Mahamat, ele está a demonstrar um desprezo, está a demonstrar desinteresse de resolver esses diferentes, o que é grave. Se os ex-guerrilheiros estão lá há 2 semanas e o presidente da Renamo está aqui no país, não viajou, não está doente, o que ele custou, dentro de 15 dias, que eles vão estar lá instalados, marcar uma reunião, ele ter seguranças, tem polícias, e chegar lá conversar para saber qual é o problema agora, o que é necessário para a gente sair desta solução. Mas, infelizmente, faz coisas como se de casa deles tratasse. Aquela é uma instituição. E ele, hoje, ele também não será líder. Então, é preciso com que as lideranças em Moçambique, eles começam a respirar como coisa comum, não como uma coisa individual. Porque está acontecendo que cada um que é líder das organizações políticas ou partidárias em Moçambique tratam coisa como uma coisa individual. Isso não pode acontecer. É preciso com que aquelas organizações representam massas e massas. E ele trata assunto como se nada tivesse interesse. O ser conselheiro do Estado não significa que está acima de qualquer lei, está acima de qualquer organização dentro da sua própria casa. Ele foi indicado, talvez vir alguma qualidade, e que ele possa trazer essa qualidade que foi vista na Assembleia da República para organizar a casa. No Estado, com retidão, com credibilidade, com esses problemas até nem deveria ser eleito. Deveria encostar o assunto de casa dele primeiro,
pela casa dele é que está podendo trazer aqui uma imagem exemplar ao cargo que ele vai ocupar. Mas não, está ali. E ele confia muito nesse, não, sou conselheiro do Estado, tenho a imunidade, aquela segurança para e tal. É o resultado, vimos lá. Uma atuação de polícia sob ordens superiores. A polícia, em qualquer canto do mundo, é um órgão repreensivo sobre um comando, sobre um voz do comando. Então, o que aconteceu ali? A unidade de intervenção rápida, ele não tem negociações. Ele vai atuar consoante as orientações que foi indicado, ou que foram incumbidos a cumprir naquele exato momento. O comandante de intervenção rápida também recebeu algumas instruções. Quer dizer, é uma missão de uma hierarquia de voz de comandos. Então, significa que os assuntos políticos devem ser políticos a tratar. O assunto da RENAM tem que ser a RENAM a tratar. Não pode ser a polícia a tratar. Polícia não é juiz. Polícia não é líder da RENAM. Polícia não é membro da RENAM. É uma instituição apartidária que nas suas atuações não tem cores partidárias. Mas se formos a ver no início do contato, né, entre os ex-guerreiros da RENAM e o local em que eles estavam instalados, chegaram lá a encontrar segurança, como dizia aqui o deputado Muxanga. E veja só que no vídeo eles conversaram com o oficial que estava lá. Acho que o inspetor principal da polícia conversou e eles, para entrar dentro dos escritórios, primeiro teve autorização também de quem estava a assegurar o espaço. Eles abriram a porta, não invadiram as instalações, não partiram nada, abriram a porta, eles entraram para a sala onde tem feito a conferência de imprensa da RENAM, vimos ali pelos vídeos, conversou com os homens que estavam lá e saíram para uma outra sala, lá tinha também homens, conversaram e eles simplesmente ocuparam o espaço. O que aconteceu? Nesta ordem de ter a polícia para ir atuar, a polícia deveria recusar. Com que fundamento de base nós vamos atuar desta forma? Porque lá tem polícia e que aqueles homens entraram lá de forma normal, e não invadiram o espaço, não saltaram o muro para ir, abriram as portas e entraram. Então, RENAM, por sua vez, na sua liderança, é um pouco caricato, porque a Liga da Juventude da RENAM exige agora a questão da liberdade dos homens. O pronunciamento do Dr. Chalaua contradiz a Liga da Juventude da RENAM. Está na mesma agremiação isso. Significa que entre eles, dentro da própria casa, não há entendimento. Porque não é possível dois pilares da mesma casa terem pronunciamentos diferentes no mesmo caso. Quem fala o quê? A respeito do quê? E quem fala a verdade a respeito desse assunto? Então, estamos a ter homens da RENAM a serem chateados de qualquer maneira. É um desrespeito total. São homens que acabaram a juventude deles neste país a lutar pela liberdade. E que esses homens, se hoje estão a reivindicar, é por uma razão. E se hoje o líder não se dá tempo de ir ouvir aqueles homens, quem será o responsável a responder aqueles assuntos? Não podemos encarregar os nossos problemas de casa para outras pessoas. Cada um na sua casa tem seus problemas e deve saber resolver. Os ex-guerreiros da RENAM, se estão ali, é por uma causa. Qual é essa causa? O líder conhece. Se não vai lá, acho que houve uma promessa que não cumpriu e ele agora está a reivindicar. Então, é preciso com que a própria organização partidária da RENAM, nos seus todos pilares que lá existem, quadros que lá existem, deve sentar, no mínimo, antes de tudo, a consciência vira a razão. Quem é a RENAM? Qual é o valor desta organização para a sociedade e não só para o mundo inteiro? Por que a RENAM foi lutar durante 16 anos e vidas foram ceifadas e hoje, 2025, está a mostrar uma vergonha desta natureza? Qual é a confiança que nos próximos pleitos, então, vai se confiar num partido em que só para se organizar é difícil? E dentro da própria RENAM, entre eles, devem ter um assento, né, para eles conversar, trazer aqui a imagem de integridade. Se o objetivo é eliminar a RENAM, que haja uma claridade, que olha, nós com essa organização que nós estamos a mostrar, é que nós não queremos que a RENAM exista. Daqui para diante nós extinguimos essa organização. Tem que ver essa coragem do que estamos a usar a polícia, gasta recursos do Estado em vão, gasta-se, quer dizer, muita coisa para ir organizar uma casa que deveria se organizar em si só. E esta é uma vergonha. Este é a imagem que nós vimos quando estiveram lá
no âmbito do seu congresso. Um desmando total. E hoje tem que se refletir. Então é preciso com que haja coragem. Ou o líder da Renamo demite-se do cargo, deixa de disposição, a Renamo organiza-se, ou os próprios, quer dizer, os homens da Renamo estão a apoiar a liderança, tomam a decisão de tirar ele da liderança. Ninguém é líder para sempre. Todo aquele que é líder hoje, amanhã não é líder. Ou é tirado por bem, ou por mal. Onde há revolução, não há ali conversa de madres, não há conversa de amor para amor. É que há uma certeza, há uma dureza para resolver uma organização que nem a Renamo, ou que qualquer organização. Nós já vimos outros partidos políticos, a Frelimo, por aí e tal, com diferentes, mas eles com maturidade, eles sabem como resolver os problemas. Por que esse partido, né, com tantos anos de experiência neste país, com a história que ele tem, não consegue trazer soluções? Se hoje Moçambique é o que é o resultado da desorganização total de muitos partidos de oposição. Porque se tivéssemos partidos de oposição forte e firme, essa cedência a nível interno, aí a nível externo não ia acontecer. Então, há que refletirmos aqui de coração. Eu já dizia um dia aqui que há pessoas que estão ali da Renamo, não por coração, mas estão ali talvez para garantir o banco, o status quo deles para conseguirem viver. Não pode. Não pode. Um moçambicano tem que ter raiva de uma organização. Significa que é uma desorganização organizada para descredibilizar a organização e depois pôr-se em causa a imagem da organização e depois Moçambique vê que não, entre eles não se entende como que nós vamos ajudar. Então, é preciso com que a consciência da liderança da Renamo em todos os níveis a juventude também deve demonstrar que está discutindo por isso dentro do da Renamo e não só sair à imprensa para falar de que não, deixa o líder da Renamo, porque quando nós vimos os vídeos lá, não vimos nenhum presidente da juventude ir para lá, para ir apoiar-se ou juntar-se aos guerreiros da Renamo a reivindicar o que estão a reivindicar. Mas agora estão ali detidos, acusados talvez de qualquer crime, porque ninguém entra no se tem alguma acusação. Há uma coisa de serem indiciados e agora já saem na imprensa e estão a reclamar. Por que naqueles 15 dias não se pronunciaram sobre aquele posicionamento? Então, é preciso com que eles se organizem. Deve sim a Renamo se organizar desde a juventude até ao líder. Exato. Muito obrigado, Orlando José Alves Molongo. Bem, eu creio que a Renamo, antes mesmo dos guerrilheiros assaltarem a sede nacional, seja na primeira vez e nesta última, que culminou também com o assalto ao escritório do líder da Renamo, eu creio que ela já havia sido assaltada. Fala-se aqui da ocupação do escritório, não Exatamente. assim do assalto propriamente dito. Sim, para fazer uma ocupação, primeiro faz-se o assalto, não é? Não há assalto porque eles não levaram instrumentos contundentes, nem levaram armas. Sim. Normalmente costuma-se chamar assalto quando as pessoas usam arma de fogo e a ordem, assalto, como que toma isso a força. Sim. Muito bem. Então, eu creio que a Renamo já foi capturada bem antes desses fenómenos que nós estamos a assistir. Digo isso porque a Renamo, depois, bem antes da morte do presidente Afonso Dhlakama, não teve, se calhar, a percepção de preparar figuras que pudessem ser sucessores do Afonso Macacho Marcelo Dhlakama, o grande general da nossa pátria. Então, isto, com a sua perda de vida, tivemos ali um momento conturbado para eleger um novo líder dentro da própria Renamo. E o Yusuf Mahamat devia ter tido esta percepção bem antes, quando ele foi eleito, de que ele emerge numa situação em que não há consenso. É na base mesmo do elemento democrático que é muito fundamental, que é o voto. Então, este processo de votação trouxe a ele, ou seja, deixa ali uma vontade de uma maioria desconfiada, mas também de uma minoria que não esconde o seu posicionamento. O outro, porém, é que o Yusuf Mahamat é uma pessoa politicamente acanhada. Não consegue, de facto, aparecer em momentos cruciais da nossa política nacional para fazer intervenções das quais o presidente Afonso Dhlakama havia habituado a esta nação. Ou seja, quando não era o presidente Afonso Dhlakama, era o porta-voz
ou era um elemento da RENAM bem indicado, bem instruído, que aparecia e, de certa forma, trazia boas intervenções. Então, faltou isso neste processo de liderança do Sufmomat. Tivemos uma RENAM tímida, uma RENAM apagada, a par mesmo daquilo que é a personalidade do Sufmomat. Feito isso, também, em paralelo, nós tivemos as reuniões da RENAM. Foram muito poucas, desde a exceção do Sufmomat. Não tivemos nenhuma reunião de grande peso, nenhum encontro de grande vulto dos próprios membros séniores da RENAM, de modo a se debater o estado da própria RENAM, como é que deviam se posicionar e qual era o rumo a seguir. Então, estas foram as coisas que faltaram muito para poder, de facto, fazer com que esta crise não se agudizasse dentro da própria RENAM. Mas o maior problema, se calhar, na atualidade, é que percebe-se que há um grupo dentro da RENAM que tenta, de facto, apagar o fogo, que são aqueles que compreendem que a RENAM pode colapsar a qualquer momento devido ao comportamento de alguns. Mas há aqueles que olham para o cenário de uma forma minimalista, ou seja, já trazem discursos que excluem, discursos que dividem a própria RENAM, ou seja, olham para esses homens guerrilheiros da RENAM, ou ex-guerrilheiros ou desmobilizados da RENAM, que ocuparam a sede nacional, como não sendo membros da RENAM. Ou seja, já começamos a perceber que, afinal, na RENAM há enteados e há filhos. Então, há aqueles que mais se auto-intitulam muito próximos ao Sufmomat, o mais próximo ainda, se calhar, de Afonso Dhlakama e também do André Matsangaís. E isto fez com que nós tivéssemos essa atuação da polícia. E foi uma atuação muito exagerada, ou seja, houve muitos excessos e esses excessos nós começamos a perceber que os cientes dentro do próprio agrupamento apareceram a condenar. Tivemos a juventude da RENAM, na voz do Mazanga, o Mazanga Filho, a condenar esses atos e a apelar para que os guerrilheiros da RENAM fossem restituídos já à liberdade. Então, dito isto, percebe-se que ainda há uma resistência que combina logo com o nome da RENAM, há uma resistência por parte do Sufmomat e o elenco que o tem aconselhado em não, de facto, abdicar do poder e também de aparecer na qualidade mesmo de líder da RENAM a trazer qualquer tipo de explicação. Mas não só em reunir toda a RENAM e dar uma devida explicação para que os próprios guerrilheiros e outros membros que também não têm essa característica de guerrilheiros, são membros séniores da RENAM, tivessem informação de uma forma concisa para que, de facto, tentasse aqui encontrar um caminho para mediar este assunto. Ou seja, estamos perante uma situação em que ninguém sabe por onde pegar o problema, porque há um silêncio de uma parte, mas há quem também vai, de facto, trazendo aqui discursos um pouco amargos em frente a pessoas que, de facto, estão a reivindicar algo que, de forma aparente, tem uma determinada razão, que são os guerrilheiros. Os guerrilheiros não esperavam que a RENAM perdesse o estatuto do segundo partido mais votado, ou seja, a RENAM continua a ser o segundo maior partido a nível nacional, devido à sua estrutura, à sua capacidade, mas em termos de representação política perdeu esse espaço para o grupo Podemos. Então, se calhar esses guerrilheiros, percebendo este cenário e tendo em conta que a moral da RENAM é ser democrático, era de praxe que o presidente colocasse o cargo à disposição, a par daquilo que nós vimos em Cabo Verde, quando o partido histórico perdeu nas eleições, a candidata colocou o cargo à disposição. Então, o presidente da RENAM, se calhar, devia ter procedido nesses termos. Hoje, nós ouvimos a narrativa de que ele, ainda ano passado, teria, de facto, colocado o cargo à disposição, mas foi aconselhado a continuar até o término do seu mandato. Mas eu creio que essas pessoas também têm a percepção de que, tal como André Matsangaís perdeu a vida a comandar a RENAM, o Afonso Dhlakama, o mesmo deverá, se calhar, suceder com o Sufmomat. E eles esquecem que o ambiente político na atualidade é extremamente diferente,
é preciso que eles tenham uma avaliação de que hoje a juventude faz tal pressão porque a informação ela corre de tal forma com que as pessoas a cada minuto, a cada segundo têm uma informação nova. Então era preciso avaliar as coisas nesse sentido, que é necessário às vezes abandonar o barco, reconhecer que de facto não houve capacidade, não houve aptidões para poder continuar a dirigir um determinado tipo de partido. Ou seja, reconhecer os erros com humildade não é uma demonstração de fraqueza, por vezes é uma demonstração de virtude. O mal, outro mal maior também nesta atuação, pegando também a atuação da UIR, é que a sede da RENAMO está em frente a uma escola. Naquela escola nós temos jovens e temos adolescentes. Então, eu creio que aquele nível de exibição do uso de força excessiva, muitas das vezes pode deixar aqueles jovens e adolescentes apavorados e com receio de frequentar as aulas por causa das imagens que terão captado. E muitos deles podem desenvolver qualquer tipo de perturbações. Então, era preciso que se fizesse uma avaliação do local. É diferente quando é no campo, ali é na cidade, é no centro da cidade. Então, tinham que fazer essa avaliação, não evitar aquela fumaça toda que nós vimos de gás lacrimogéneo, porque arredores também tem residências. Aquele gás não tem um comando de que ele deve ficar somente nesta área. Ele espalha-se e nas residências arredores pode encontrar lá recém-nascidos e pode ter consequências incalculáveis. Então, eu creio que a RENAMO deve refletir em torno desta situação, que é muito vergonhosa e também é muito vergonhosa para a história de Moçambique. Nós que crescemos, estudamos nos livros, a partir da 4ª classe você conhecia a RENAMO no livro de história. Então, esperamos que a RENAMO encontre rumo, porque a oposição só tem peso se a RENAMO estiver lá. A RENAMO é que é o pai da oposição a nível nacional. O MDM existe porque desmembrou-se da RENAMO, tem lá membros que eram da RENAMO, hoje são do MDM. Possivelmente o novo partido que o Venâncio está em processo de criação, de constituição, também terá lá membros da RENAMO. Eu acredito que também o grupo Demos tem lá alguns membros da RENAMO, ou seja, toda a oposição está sendo alimentada pela RENAMO. Então há uma necessidade da RENAMO se reestruturar, se reerguer, porque a política hoje é diferente da política de ontem. É preciso respeitar aquilo que é a vontade popular, é preciso compreender que o Suf Momad não tem um perfil para poder liderar a RENAMO como tal, tendo em conta a atualidade que nós nos encontramos. Nós estamos diante de uma guerra. Ele é um bom general, pelo histórico reconhece isso, mas enquanto líder de um partido político, eu creio que ele deve reconhecer que fracassou. Exato. Muito obrigado, Alves Molongo. Ainda o que aconteceu nesta semana, para além do partido RENAMO, vê-se que o partido Podemos, que elegeu o secretário-geral Emel Tumulta, que veio também a renunciar o cargo. Será que estes todos problemas que estão a acontecer relativamente que Podemos deve ser um espelho de outros partidos, ou como que o deputado Muxanga, pela experiência política, pela maturidade política que António Muxanga tem, olha para isto que está a acontecer com a eleição do secretário-geral do Podemos? O que eu aprendi em matemática é que todo aquele que é órgão singular tem de ter 50 mais 1. 50% mais alguma coisa. E pelo que eu ouvi, o doutor Ferreira não conseguiu 50 mais 1. Ele teve 37. Não havia como ser declarado vencedor das eleições. Porque ele não tem o tal 50 mais 1. Então, ele foi buscar uma colação que é aplicada para órgãos colegiais. Isto não pode ser assim, não é assim, não. Então, ele é secretário-geral, lugar único, por ser ocupado por ele. Se ele sai, não há o segundo que está na lista, quer dizer, vice-secretário-geral para o substituir. Não. Aqui, aquela história da CTA não funciona aqui. Ele é o chefe do secretariado, é um.
Então, tendo havido essas eleições em que ele não conseguiu fazer 50 mais alguma coisa, a norma manda repetir as eleições. Os 2 candidatos mais votados. Ele mais um. Então, ele queria tomar a posse porque ele tem maioria de votos. Não, não é assim. Em nenhum canto do mundo eu já vi aquilo. É aquela nova doutrina dele. E para dizer que a Comissão Eleitoral, se calhar, do Podemos, pode ter tido agido bem. E disseram, o ambiente hoje não está bom, voltamos daqui a tantos dias. Que se organize e voltem para estas eleições. E ele só vai ser declarado vencedor quando tiver 50% mais um. Exato. Obrigado, deputado Mchanga. Orlando José, olhando para o cenário do Podemos. Lamentavelmente, né, devido ao comportamento dos próprios integrantes do Partido Podemos, porque quando está numa eleição é um momento de festa, um momento de alegria, não só para tomar posse, mas também para elegermos quem pode nos representar. Se são pessoas que, a nível da sociedade, são respeitadas, e é um partido que acaba agora de ascender para uma posição que nem talvez a gente esperava, e demonstra aquele comportamento, já há uma insegurança a nível de quem havia confiado ou de quem já tinha depositado voto em algum dia. Por causa do quê? Porque aquele tipo de coisa só acontece com pessoas desorganizadas. Porque se há uma eleição interna e que essa eleição não há concórdia entre eles, o bom senso mesmo é uma repetição, não há nenhum problema. Se ele acha que foi votado, ele tem a maioria. As mesmas pessoas que o votaram na primeira deveriam depositar o voto na segunda. Não haver necessidade de muitas caramuças, uma vergonha autêntica daquela natureza. Não poderia. E eu sempre tenho dito o seguinte, que temos que começar a termos partidos políticos mais organizados. Partidos políticos que eles demonstram nas suas ações uma imagem daquilo que, em caso da exceção, ao nível da nação, já temos ali um perfil. Porque esses partidos políticos, vamos lá, o Podemos agora, eu duvido, na minha opinião, que tenham um perfil, né, para os desafios deste país. Porque só por causa de um assento ou de uma posição simples, é um barulho daquela natureza. Imaginemos coisas mais maiores. Então, há que se refletir e próprio nesse intervalo de tempo, de uma reflexão profunda, que possam eles, em primeiro, não só correr somente a eleição, que saiam à sociedade, dar algum pronunciamento. Porque eles devem pensar o seguinte, não estão a se representar por si só, estão a representar alguém. Quem são essas pessoas? A pessoa que já depositou voto, ou estão a lutar para se organizar, que é onde foram confiados. Então, que saiam ao público, pedir desculpas, explicar tintim por tintim o que aconteceu e aquela falha porque teria acontecido. Isto demonstraria uma credibilidade, uma imagem nova ao próprio Podemos. E que essas coisas das eleições, eu não sei porque que aqui em Moçambique seja uma eleição talvez mínima, para escolher chefe de quarteirão é um barulho, para escolher chefe da turma é barulho, para escolher chefe de quarteirão é um barulho, para escolher chefe de 10 casas é um barulho, para escolher um representante da nação é um barulho. É preciso com que haja uma reflexão sobre a questão da eleição, a todos os níveis, né, para que esses assuntos que possam ultrapassar. Se a pessoa é eleita com barulho, é que o próprio processo de governação será o quê? Será barulho. Exato. Muito obrigado, Orlando José. Alves Mongo, para terminar. Bem, eu vi esta situação com um pouco de tristeza, porque pareceu uma simulação democrática. Não percebo porque é que 120 pessoas têm que votar no universo de 4 candidatos. Ou seja, 4 candidatos, se formos a dividir, então significa que são 30 por 1. Então, era difícil alcançar 50% no meio a este cenário. O outro, porém, que nós temos, que cria muitos problemas a nível das eleições de qualquer natureza em Moçambique, é que nós já vamos às eleições e temos os favoritos, ou seja, temos aquela pessoa que é favorita pela organização. A organização quer que essa pessoa, de facto, seja a pessoa escolhida. Mas como é algo democrático e muitas das vezes tem as suas surpresas, o resultado é mais ou menos este que nós vimos lá. O Alberto Freira conseguiu a maioria.
É verdade que nas contas do deputado Muxanga, que tem a sua lógica, ele não conseguiu de facto ser elegível. Mas tivemos um outro problema, é que os estatutos do Podemos não prevê um determinado número para poder eleger o secretário-geral. Ou seja, a confusão começa exatamente por aí, porque nem a organização e nem os candidatos... Desculpa, quando a questão está omissa em qualquer instrumento que nós usamos, vamos à lei geral. A lei geral diz exatamente o que eu estou a dizer aqui. Toda pessoa que concorre, Federação Moçambicana de Futebol, apesar de concorrer por lista, o presidente tem de ter maioria mais um. Está a ver bem? Então, ele não conseguiu 50 mais um. Não tem razão, doutor Ferreira. Ele é meu amigo. Mas eu que digo de caras. Está errado. Está a nos envergonhar porque ele foi um padre. E normalmente nós pensamos que os padres são pessoas com consciência clara e viveu na Itália, na Europa. E ele sabe do que eu estou a dizer aqui. Agora que ele tem amizades com Forquilha, o Forquilha precisava dele, isso sim. Porque o próprio Forquilha sabe do que eu estou a dizer aqui. Não é possível você ganhar eleições com 37%. Mesmo que tivesse 49%, tinha que se repetir. Então, ele está a forçar demasiadamente a barra, mas o melhor caminho é este. Marcaram eleições para daqui a 2 semanas ou 1 semana. Que ele volte, concorra, mobilize mais gente. Prontos, vamos votar. Vão os 2 mais votados. Não todos. Não todos, não. Sim. Vai ele e o Estélio. Vai ele e o mais votado. Os 2 mais votados. Então pronto, é lá onde se determinam as coisas. Exato, obrigado. Então, é mais ou menos nesta cena. Então, eu queria também apelar ao Dr. Alberto Freire para que ele não desistisse desse processo, fazer como fez o empresário Álvaro Massinga, persistiu até o último reduto e teve resultado satisfatório. Eu creio que pelos indicadores, o Dr. Alberto Freire é uma pessoa bem encaminhada para poder ganhar essa eleição. Mas também compreendo o posicionamento do Podemos, porque o Dr. Alberto Freire foi membro da RNAMO. Então, eu creio que, se calhar, esse desmembramento ainda não está muito clarificado. Então, eles ainda têm essa desconfiança de que o Dr. Alberto Freire, se calhar, esteja lá para criar algum tipo de instabilidade ou tem uma agenda obscura ou desconhecida. Então, por aí, se calhar, possamos entender o posicionamento do Podemos. Mas é preciso que, a partir do momento que eles aceitaram a candidatura dele a esta posição de secretário-geral, de facto, assumam que ele poderá ser o secretário-geral. E espero que ele esteja lá nesta segunda ronda que foi marcada e que tenham, de facto, um resultado num ambiente pacífico e não num ambiente conturbado como vimos no último domingo. Sim, mas doutor, há uma coisa. O doutor Freire já saiu na imprensa e a clarificar o seguinte. Apesar de ele ir da RNAMO, ele é o membro fundador do Partido Podemos. Sim. Sim, então, o senhor ter estido na RNAMO não influenciaria negativamente para o seu pleito. Talvez pessoas que não conhecem o histórico, aí sim, mas se ele saiu claramente que ele foi o fundador daquela organização e ele concorre para este cargo, não é? Mas é assim, meu irmão. Quem está casado, ainda que seja por comunhão de mesa ou de cama, não está autorizado a contrair o matrimônio. Matrimônio, sim. Uma mulher que dorme comigo não pode aparecer amanhã a casar contigo. O Ferreira cometeu um erro muito grave. E ele não pode ser bem visto, mas ele pode se virar. Ele pode se virar. Ficou vergonhoso o Ferreira foi aparecer lá, dizer que ele representava Podemos, porque ele não era da RNAMO, sei lá, começou a contar 1.001 histórias. Por que aceitou receber cartão de membro da RNAMO?
Se eu não sou membro da RAM, não aceito receber o cartão de membro da RAM. Sim. Eu sou nazareno, não sou da Igreja Velha Apostólica. O meu nome não está na lista dos crentes da Velha Apostólica. Independentemente do número de apóstolos que estão lá, que podem ser meus amigos. Independente do número de padres que estão na Igreja Católica e bispos, que são meus amigos. Eu sou nazareno, é lá onde está a minha membresia. Então, ele também tem de saber, porque aquilo é mau sinal para a juventude. Mas se efetivamente o próprio presidente do Podemos o aceitou, até o mandou para eu representar onde devia estar ele, e ele foi sem despedir a antiga casa, é razoável. Mas se nós formos a ver, há muita gente do Podemos que vem de onde vem. Que não é, acho que não devíamos chegar muito a isso aí. Há muita profundidade. Se eles não têm maturidade de eleger um secretário-geral por enquanto, é melhor manter o Msanhane. Vai acumulando. Até que o ambiente esteja razoável. Razoável. Porque aqui também eu posso estar a sentir outra coisa. É que o Msanhane é de uma determinada região. Fala um dialeto diferente do dialeto do presidente. E pode estar a não estar a ver bem que pessoas que vejam a mesma língua seja presidente e secretário-geral. Geral. Sim. Isto estou a bisbilhotar. Sim, Mas pode ser. pode ser. Sim. E seria bonito que passasse-me dessa coisa de bisbilhotices. Sim. Para ver uma verdade. Esclarecer essas coisas. Sim. Exato, aí está uma oportunidade. Sim, mas desculpa, o discurso ou a justificativa do Dr. Alberto Freire, em parte, demonstra que ele não é uma pessoa de confiança. Ou seja, ele diz em público que estava na RENAM, mas ele não era membro da RENAM. Não, esteve lá Mas porque... ele esteve, inclusive, apareceu na televisão a reivindicar um bom tratamento dentro da RENAM porque ele estava a ser esquecido. Então, significa que o Dr. Alberto Freire não tem um discurso equilibrado. É Então, caça-fortunas. Ok, caro telespectador, nós ficamos por aqui com promessas de voltar na quarta-feira da próxima semana. Nós pedimos as nossas sinceras desculpas. Ontem não foi possível fazer o FTV Debate devido a situações alheias à nossa vontade. Mas nós aqui a cumprir com a nossa devida honra de trazer este debate com os melhores painelistas da praça. O que sempre temos dito é o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui. Até a próxima quarta.